Nós ainda temos uma criança que habita em nós? Claro que sim. Existe uma criança brincalhona, sorridente, simples, simpática. Essa pessoinha está dentro de nós. Mas ela ficou meio esquecida. Ela ficou meio esquecida porque os adultos não interpretam bem essa coisa da espontaneidade. A espontaneidade parece uma loucura, porque no mundo dos adultos nós precisamos nos conformar a ser aquilo que o adulto chama de sucesso. Mas será que, olhando o mundo em nossa volta, nós vemos muitas pessoas felizes? Me parece que o sucesso tem cobrado um preço muito alto da maioria das pessoas. E as pessoas estão, de certa forma, bastante infelizes, porque elas não se realizam sendo elas mesmas. A maioria das pessoas vai com a multidão, fazendo aquilo que todo mundo faz, e se esquece, então, de que a felicidade é ser ela mesma. Mas então, onde estaria essa criança que ainda está dentro de nós e que pode nos trazer de volta essa alegria e essa felicidade? Ela está bem perto, porém, por que é tão difícil? Porque é preciso vencer toda uma barreira cultural. O que a criança tem, que o adulto não tem? Ela tem simplicidade. Uma criança é capaz de brincar com uma torneira na qual gotas de água estão caindo. Ela é capaz de brincar numa poça de água, se você deixar. Eu mesma brinquei muitas vezes assim. Eu amava brincar na enxurrada, né? E olha, se bobear, eu faço isso ainda até hoje. Não precisa bobear muito, não. Eu faço isso com muita facilidade ainda hoje. Consigo brincar com uma criança tranquilamente. Eu trouxe muito dessa criança. E esse esvaziamento, essa simplicidade, ele não é muito comum. Poder contar para os outros que sou simples também não é uma coisa muito tranquila de se fazer para a maioria das pessoas. Por quê? Porque nós temos um status a zelar, um nome a zelar. Como é que eu posso dizer isso? As coisas simples são as mais prazerosas. Por quê? Para você estar fazendo uma coisa simples, você precisa se concentrar totalmente no tempo presente. Eu me lembro quando eu era criança, que eu era capaz de achar uma formiga que eu achasse interessante, bonita, eu ia seguindo aquela formiga por horas, simples assim. Ficar seguindo uma formiga, que coisa mais infantil, que coisa mais gostosa eu achava. E até hoje, né, a pessoa mais próxima de mim é meu marido, e ele me tolera em algumas coisas que eu faço. Quando eu encontro alguma coisa interessante, um bichinho, uma joaninha diferente, aqui onde eu moro tem uma formiga chamada formiga feiticeira, que ela é muito colorida, ela tem pintas coloridas no bumbum dela, e eu realmente fico fascinado com essa formiga. Eu sou capaz de seguir essa formiga por horas. Enquanto ela não some da minha vista, eu sou capaz de esquecer de comer, assim como as crianças, não é? Sou capaz de esquecer de comer, sou capaz de esquecer de qualquer coisa. Se eu estou podendo ali, né, não estou em horário de trabalho nem nada, se é um final de semana e eu acho uma dessas formigas, eu fico seguindo a formiga até que ela encontre um caminho pertinho do mato assim, e desapareça da minha vista. É uma delícia, é um encantamento. Será que nós perdemos essa simplicidade? Onde é que nós perdemos essa simplicidade que nos faz, na verdade, rejuvenescer, envelhecer mais devagar? Porque nós estamos vivendo o momento presente. A criança é capaz disso. A criança é capaz de viver sonhos das fantasias mais inusitadas, não é mesmo? Das coisas muito simples. Quando éramos crianças, nós tínhamos poucos brinquedos, mas criávamos muitos brinquedos. Até uma espiga de milho virava uma boneca, né? E aquelas frutas que caíam do pé verdes ainda, nós transformávamos em boizinhos, em carrinhos de boi, nós fazíamos de tudo. Nós criávamos o nosso paraíso de coisas muito simples. E eu ainda tenho muito dessa criança, sim. Eu crio de coisas pequenas alguma coisa muito gostosa e muito prazerosa. Eu costumo dizer que para mim um dia perfeito é um dia meio friozinho, que eu tenho um livro na mão e uma xícara de chá. Para mim é suficiente. A minha criança, ela já fica muito sossegadinha dessa forma. Um edredom quentinho, um dia muito perfeito, muito gostoso, é assim. Será que nós preservamos ainda essa simplicidade? Um outro item que preserva a nossa criança interna é a capacidade, a habilidade de sermos comuns.
Eu percebo, por exemplo, que algumas atitudes, algumas coisas que nós podemos fazer podem nos tornar tremendamente comuns. Podem nos tornar pessoas meio que vulgares, não é mesmo? Por quê? Comum, igual a todo mundo. Por exemplo, você já experimentou ir num pé de amora, agora que está no tempo da amora, e ficar com as mãos assim roxinhas de amora? Isso torna você uma pessoa comum, porque as pessoas vão passar e vão ver você ali fazendo uma coisa comum. Você é capaz de tornar-se comum? Nós temos uma tendência a pensar que sermos especiais é a melhor coisa do mundo. Então, nós nos enchemos e nos cercamos de artifícios para parecer que somos pessoas especiais, quando na verdade a coisa mais incrível é se tornar comum. E por incrível que pareça, quando você se torna comum, você pode ser especial, porque você se torna espontâneo. Somente as pessoas espontâneas são elas mesmas, e somente quando somos espontâneos nós fazemos um efeito incrível no mundo. E isso é o poder da criança que ainda habita em nós, a criança interna, que insiste em permanecer em nós pelo menos um pouquinho, e quando nós damos vazão, ela vem à tona de uma maneira muito maior. Quando você pode ser comum, quando você pode se misturar com a multidão, você pode fazer coisas muito inusitadas. As pessoas podem ficar sabendo que você é muito simples, as pessoas podem ficar sabendo, entendendo que você é mesmo comum, você não precisa provar nada para ninguém. É assim que a criança é. Onde quer que ela esteja, a menos que ela seja repreendida por um adulto e que ela corra o risco de perder o amor do adulto, a criança simplesmente vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela simplesmente vai agir como ela tem de agir. E às vezes uma criança para diante de você e diz assim: eu não gosto de você. E faz um bico. E você pensa: ai, o que essa criança está dizendo? Que não gosta de mim? Para com isso, não faz isso. Não faz isso com a mamãe, não faz isso com o papai. E você assusta a criança, porque na cabecinha dela, ela só quis dizer que ela não está gostando do que você está fazendo naquele momento. Ela não está querendo dizer que ela odeia você, entendeu? É só um momento. E nós interpretamos mal a criança e nós vamos punindo a criança até que ela se torne um adulto frustrado, não é? Alguém que esconde tudo que sente, alguém que não pode ser comum, alguém que não pode se revelar como é mesmo, né? É claro que nós precisamos nos adaptar também, que não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer, mas dá para a gente utilizar essa linguagem da criança em todo o tempo de uma maneira leve, mesmo com esse adulto que nós precisamos ser. Nós podemos ser mais leves, podemos ser mais brincalhões, podemos tratar as pessoas com mais leveza também, suavizar a vida dos outros em nossa volta. Que tal? Nós postamos essa semana o filme, a análise do filme do Pequeno Príncipe, e mostramos como é complexa a atitude do adulto, porque um dos itens que o adulto não abre mão é do poder. A criança abre mão de poder com muita facilidade. Nós adultos não, nós queremos ter poder a qualquer custo. Precisamos que os outros tenham uma imagem perfeita a nosso respeito. A criança, como nós vimos na análise do Pequeno Príncipe, ela não teme a morte e os representantes da morte. Quais seriam os representantes da morte? A má fama, por exemplo. Ficar mal afamado não é algo de importância para uma criança. A criança, ela simplesmente é quem ela é, sem se importar com a sua reputação. E isso a faz tão especial, porque ela pode ser espontânea. Ela não teme a morte, porque ela nem sabe da gravidade que o adulto dá: eu vou desaparecer. A criança não tem essa gravidade na mente dela, ela não fica pensando nas maneiras como um ser humano pode se sentir extinto, ou seja, alguém pensar mal de mim, a minha reputação ser extinta, a minha imagem ser extinta e apagada, as pessoas não me verem como uma pessoa boa, não terem uma lembrança boa de mim. Então nós arrumamos diversos subterfúgios também à nossa volta para criar uma barreira e não sermos tão infantis, né? Nós queremos o poder a todo custo. E arrumamos, como vimos ali, os exemplos, né, das personagens do filme, pessoas adultas que queriam muito ter poder, e os subterfúgios que nós arrumamos para termos esse poder a qualquer custo, mesmo que a custo da nossa própria felicidade
e da felicidade das pessoas próximas, porque vamos treinando as pessoas também, desde crianças, filhos, né, pessoas em volta, vamos treinando essas pessoas também a viverem nesse padrão, ou seja, não seja feliz, não importa que você seja feliz, contanto que os outros achem que você é feliz. Para a criança esse padrão não importa, esse é o padrão do adulto, é o que nós temos vivido diariamente, o que os outros vão pensar de mim, como as pessoas vão me interpretar. E então nós vamos nos amoldando e fazendo um efeito grande no meio da multidão. Vamos ampliando, nós vamos fazendo bolo ali na multidão, aumentando a multidão. Vamos sendo apenas mais um, quando deveríamos ser uma pessoa comum, mais especial, exatamente porque somos comuns. As pessoas mais comuns são as pessoas mais especiais. O Walt Disney, por exemplo, ele foi capaz de fazer algo muito comum, transformou bichos em pessoas, ele fez coisas muito comuns e, por incrível que pareça, foi um dos homens mais bem-sucedidos na sua aparente loucura e na sua aparente criancice. Se nós formos pensar bem, a criatividade, ela tem tudo a ver com a criança interna que nós temos. E o que nós temos feito da criança interna? Nós temos deixado ela lá para baixo e a nossa criatividade junto. Porque a criança, ela pode ser comum, ela pode correr riscos, então ela é criativa. O adulto, ele não pode correr riscos, então ele para de criar, ele para de desenvolver plenamente o seu potencial, porque ele não pode correr risco de ser comum, o que vão dizer dele. Ele não pode ser simples, e as coisas mais extraordinárias são simples. As coisas mais extraordinárias têm o poder de ser extraordinárias justamente porque são simples. A maioria de nós não percebe isso. A simplicidade é incrível. Ela nos fascina. Tudo que é simples ganha um valor imenso na Terra. Por quê? Porque quando nós não temos coragem da simplicidade dentro, nós vivemos essa simplicidade fora. E eu quero resumir para você numa coisa muito poderosa, que se você lembrar só disso, já vale toda a pena. A criança baseia a sua vida e a sua existência no amor. Ela é plena, ela transborda. O que significa o amor? Eu não preciso ter medida para aquilo que eu ofereço ao mundo, para aquilo que eu ofereço às pessoas. Eu não preciso ter medida, é incondicional. Eu não vou ver se você é bom, se você é mau. Eu não vou ver se você é bonito, se você é feio. Isso tudo são padrões que depois o adulto vai passando para a criança. Mas essa nossa criança interna, ela tem essa pureza. E nós podemos voltar a vivenciar isso tudo, se nós permitirmos. A criança, ela simplesmente é movida pelo amor pleno. Ela não tem julgamentos dentro dela. Ela é pura de coração. E o adulto, ele se baseia no medo. O medo, ele tem como principal item a morte. Quem tem medo da morte. E de que morte? A morte física também, mas também a morte da reputação, a morte do que vão dizer de mim, a morte da minha imagem. E é por isso que nós sofremos tanto como adultos, porque tememos tanto perder a nossa imagem, que no final nós começamos a perceber que perdemos tudo. Não é uma hora de repensar tudo isso? Não é uma hora de repensar e voltarmos à pureza? Voltarmos ao nosso ser original, nos enchemos de amor? Você pode me dizer, Lucilene, você pirou de vez. Como é que você vai amar, Lucilene, nesse mundo em que está todo mundo armado? Então vai conversar lá com o general do Pequeno Príncipe. Ele estava se armando tanto que os inimigos iam aparecer em seguida. Isso acontece muito conosco também. Nós nos armamos tanto, estamos com tanto medo, achamos que vamos tanto ser traídos que nós... Você sabe que onde há medo, Freud já diria isso, né? Freud dizia que onde há medo há desejo. Quando nós temos muito medo que uma coisa aconteça, nós acabamos criando condições para que aconteça. Quando nós estamos com muito medo das pessoas, nós nos armamos tanto que a pessoa percebe assim, puxa, essa pessoa está tão armada que ela não deve ser de confiança. E aí ela não confia em você também. E isso vira um ciclo vicioso em que um não vai confiando no outro, que não vai confiando no outro. Eu penso assim, eu sou uma pessoa de confiança. Então, se eu existo, deve existir mais alguém.
Eu sempre tenho essa esperança. E eu penso que é uma esperança que deve renascer em nós também, de que a vida pode ser melhor quando nós temos um coração puro como o de uma criança.